clase vamos llegando al final del semestre con la última clase de español, con la resolución comentada de los ejercicios de junio, del día 8 al 25 de junio. Nosotros tuvimos 2 clases de español, estudiamos un poquito sobre los panfletos con 2 propagandas. También estudiamos un poquito de la gramática, interpretación de textos. Y bueno, hoy vamos a corregir las tareas para que ustedes saquen las dudas que ustedes tengan sobre los ejercicios que yo pasé para ustedes. Y el gabarito ya fue enviado, ¿sí? Entonces, recuerden el contenido, pongan en el cuaderno, repasen. Y bueno, vean la videoclase y si hay dudas, saquen después en el grupo. Seguindo, para la clase del día, 16 de junio con la gramática. Nosotros estudiamos un poquito sobre los verbos reflexivos, sobre algunos verbos regulares y también los verbos irregulares, ¿sí? Donde ustedes tenían que saber sacar la terminación del verbo y comprender y conocer las terminaciones de los verbos en presente también, ¿sí? Que ustedes ya estudiaron por muchas veces. Entonces, para responder essas atividades, você deve saber conjugar os verbos regulares e irregulares, se lembrando dos reflexivos que vocês estudaram nessa aula aí, tá? Qual é o segredo do verbo reflexivo, então? Os verbos reflexivos, eles são verbos diferentes porque eles exigem um complemento antes da conjugação desses verbos, tá? Os verbos principais. Apesar da terminação dos verbos no presente não mudarem, para se conjugar o verbo reflexivo, eu preciso saber que esse verbo exige o me, te, o antes do verbo, né? Então, eu me amo, tu te amas, ele se ama. Esse me, te, se, nos, você, ele indica, né, um verbo reflexivo. Então, tanto no português quanto no espanhol, esses auxiliares vão ser usados e eles são iguais, tanto para português quanto para espanhol, tá? Os verbos no presente, eles têm uma terminação específica, que eu coloquei nesse quadro aqui para vocês. Quando os verbos terminam em ar, a terminação dele vai ser o, as, a, amos, as, an. Quando terminam em er, o, es, e, emos, eis, en. E quando terminam em ir, o, es, e, imos, is e en. Para se conjugar um verbo, você tira o ar, o er e o ir do final do verbo no infinitivo e acrescenta essas terminações que eu acabei de falar para vocês, de acordo com o sujeito que a frase exige. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas ou ustedes, sim? Então, aqui, sobre os irregulares. Nos verbos irregulares, nós não vamos seguir essas terminações aí, tá? Então, vocês têm que seguir uma outra tabela com outros verbos. Os verbos que eu pedi para vocês no irregular nessas atividades foram o verbo ir, né? Que se conjuga como yo voy, tú vas, él, ella, va, ou usted. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas ou ustedes van. Então, primeira coisa, para se responder essa atividade do dia 16, saber o que são verbos reflexivos, que indicam que são verbos que refletem algo que eu mesma faço, né? Eu me visto, eu me banho, eu me amo, eu me barbeio, então eu me penteio, coisas que eu faço comigo mesma são reflexivos. E que eles exigem um auxiliar. É isso que vocês precisam saber para responder essa atividade. Depois disso, saber as terminações dos verbos, quando ele é irregular e quando ele é regular.
Sobre os verbos reflexivos, é preciso entender que ele também é um verbo pronominal, ou seja, como eu falei para vocês, ele precisa do pronome para fazer sentido. Qual é o pronome? O pronome reflexivo que eu falei para vocês, me, te, se, nos, você. Além disso, ele realiza e recebe a ação na oração. Verbos como peinar-se, enamorar-se são exemplos reflexivos. Eu me apaixono, eu me penteio, né? Assim como todos os verbos que terminam com os pronomes se. Então, geralmente o verbo, quando ele é reflexivo, ele não termina em ar, era ou ir. Ele vai terminar com o se no final. No espanhol, ele sempre termina com o se depois do infinitivo, tá? Quais são os pronomes reflexivos que vão antes do verbo principal? Para yo, que é a primeira pessoa, eu uso me. Para tu, que é a segunda pessoa, eu uso te. Para ele, já usted, que é a terceira pessoa, eu uso se. Primeira pessoa do plural, eu uso nos. Segunda pessoa, eu uso os. E terceira pessoa, que é José, ellos, ustedes, eu uso se novamente, igualzinho à terceira pessoa do singular. Na atividade, eu pedi para vocês conjugarem os verbos no presente no indicativo, observando que eles eram reflexivos ou não, né? Se eles eram reflexivos ou não. Então, eu tenho aqui na frase A, yo, levantar-se. Se ele termina em se, eu sei que ele é reflexivo. Se ele é reflexivo, eu preciso utilizar o pronome antes do verbo principal no presente. Então, levantar-se termina em ar, né? Antes do ser. E a pessoa é yo. Então, a terminação de levantar, que é terminada em ar para yo, é o. Então, o verbo fica yo me levantou, porque eu tirei o ar, acrescentei o o, que é a terminação para yo no presente, primeira pessoa, e coloquei também o pronome de yo, primeira pessoa reflexivo, que é o me. Então, ficou, yo me levanto a las 7. Na letra B, a pessoa é tu. Tu, a terminação é as, né? No verbo terminado em ar, que é levantar. E o pronome reflexivo de tu é te. Então, ficou, a que horas te levantas? Tirei o ar e coloquei o as no lugar do ar, que é a terminação do verbo no presente para a segunda pessoa tu. Letra C, nosotras. Duchar-se também termina em ar e também termina em se. Então, ele é um reflexivo também, por isso exige o nos antes do verbo no presente. Tiro o ar, coloco amos no lugar do ar, que é a terminação do verbo no presente, para nosotros. Então, ficou nosotras nos duchamos antes de salir del trabajo. Então, entendam, sempre que o verbo terminar em se, eu preciso colocar o pronome reflexivo nele. Me, te, nos, você, se, de acordo com o sujeito, tá? Mis padres. Mis padres, na letra D, são eles. Aqui eu não tenho se, então ele não é reflexivo. Se ele não é reflexivo, eu vou colocar somente o verbo no presente. Tirei o ar e coloco no final do verbo o an, que é a terminação para eles, meus pais. Mis padres desayunam cada dia. Meus pais tomam café todo dia. Letra E. En mi trabajo, nosotros charlar con los colegas. Nosotros termina em amos. Quando terminado em ar, o verbo no presente termina em amos. Tiro o ar, coloco amos no lugar. Então, fica charlamos. No meu trabalho, nós conversamos com os colegas. Letra F. Mi hermana e yo. Se é minha irmã e eu, somos nós. O verbo é ler, então é terminado em er. Eu tiro o er e coloco a terminação de nosotros para er. Qual a terminação de nosotros para verbos terminados em er? Hemos. Então, tirei o er, coloquei o hemos, fica leemos. Mi hermana y yo leemos muchos libros de escritoras negras brasileñas, tales como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Cristiane Sobral e Elisa Lucinda.
Então, da letra A até a letra F, eu tenho aí 3 reflexivos, que é levantar-se, levantar-se na letra B e duchar-se na letra C. Os demais são verbos regulares no presente, sim? Na atividade 2, a mesma coisa. Eu vou completar o texto com a conjugação dos verbos, observando se ele é reflexivo e qual é o sujeito que eu estou pedindo, né, nesse texto aí para completar. O verbo primeiro, yo, despertar-se. Se é despertar-se, ele é reflexivo, terminado em ar. Para yo, o pronome que eu tenho que usar é me. Então fica me despierto a las 4 de la mañana todos los días. A veces, tomar. Tomar não tem o se, então ele é conjugado somente no presente regular. Se é yo, eu tiro o ar e coloco o no lugar do ar. Tomo uma taça de café e desayuno algo, generalmente pan ou bocadillo. Por que desayuno? Porque continua sendo yo e terminado em ar também. Então, eu tiro o ar e coloco o. Depois, duchar-se. Aí já é reflexivo, porque tem o se no final do verbo. Se é reflexivo, obrigatoriamente eu tenho que usar o pronome, o me, que é o verbo auxiliar do reflexivo. Me ducho. Por que é ducho? Porque é yo. Tiro o ar, duchar, e coloco o, que é a terminação do verbo no presente para yo. Então, depois, me ducho todas as manhãs. Me visto. Por que me visto? Porque também termina em se, ó. Vestir-se. Se tem o se, obrigatoriamente eu tenho que colocar o pronome, tenho que colocar o auxiliar. Auxiliar de yo é me. Verbo conjugado no presente, vestir, tiro ir, coloca o no lugar, porque é primeira pessoa. Terminação de primeira pessoa é o. Então, me visto, me peino, me cepillo los dientes também. Todos esses são reflexivos porque terminam em ser, tá? E terminam em ar. Peinar, cepillar. Então, por isso, termina em o verbo no presente. Me peino, me cepillo. Antes de ir a trabalhar, sacar, no caso, saco, la basura y la pongo afuera. Para ir al trabajo, tengo que tomar el autobús 29 y bajar en la 10ª parada. Siempre leo las noticias del periódico quando voy al trabajo em autobús. Aqui o verbo ele é irregular e é por isso que ele é conjugado diferente dos outros. Então é voy, porque isso é yo. Então yo voy. Depois ele trabalha, voy de novo a um supermercado e a uma tienda para comprar algo para la cena. Siempre cenamos en casa con mi esposa a las 9 de la noche. Después vemos un poco la televisión y leemos algo bueno antes de dormir. Siempre nos acostamos muy rápido. Por que aqui a terminação mudou? Eu não estou conjugando mais com o O no final dos verbos, né? Porque aqui já não é mais yo, é nosotros. E a terminação de nosotros é amos ou hemos. Então, quando termina em ar, eu tiro o ar e coloco amos para nosotros. Quando termina em er ou ir, eu tiro o er ou ir e coloco hemos ou imos para nosotros. Então, aqui eu só tenho o verbo terminado em ar e verbo terminado em er. Por isso que ele está diferente. E os reflexivos são acostar-se, né? Que tem aí no final que é nos acostamos. Como é nosotros, o pronome para nosotros é nos. Então, a tradução desse texto ficou assim. Eu acordo às 4 da manhã todos os dias. Às vezes, eu tomo uma xícara de café e como algo, tomo café, né?
algo como um bocadinho como se fosse um biscoitinho, uma besteirinha assim. Depois eu tomo banho todas as manhãs, me visto, me penteio e escovo os dentes também. Antes de trabalhar, eu tiro o lixo e coloco fora, né, lá fora. Para ir ao trabalho, eu tenho que pegar o ônibus 29 e descer na 10ª parada. Sempre leio as notícias do jornal quando vou ao trabalho no ônibus. Depois do trabalho, vou ao supermercado e a uma loja para comprar algo para jantar. Sempre jantamos em casa com a minha esposa, às 9 da noite. Depois, nós vemos um pouco de TV e lemos algo bom antes de dormir. Sempre deitamos muito rápido. Então, acá em esse texto não tinha segredo, só saber as terminações dos verbos e quando ele é reflexivo ou não, né? E quando é regular ou irregular. A atividade 3 e a atividade 4 são atividades pessoais, para que você descreva como é a rotina. Como é tu rutina? Que você hace, né? Que tu haces? Na 4, tu rutina cambiou neste período de aislamiento? Então, com certeza a nossa rotina de todos nós mudou bastante, né? O que você fazia antes, provavelmente você não faz agora. Aí está descrita a rotina dessa pessoa aí na atividade 2. Sua rotina é muito diferente dele, né? Então, é para vocês escreverem em espanhol seguindo esse modelinho aí da atividade 2, ok? Que horas você acorda, se você estuda, se você trabalhar, acredito que vocês não trabalhem, mas né, qual é a rotina dentro de casa, o que vocês fazem, tá bem? Seguimos para a próxima classe del día 23 de junio, ¿sí? El día 23 de junio nosotros estudiamos un poquito sobre los panfletos. Son las propagandas de español que también existen em português, né? Então, para responder a essas atividades aqui do dia 23 de junho, vocês deveriam ter atenção às imagens que foram propostas para vocês na lista de exercícios e fazer aí a tradução das palavras desconhecidas. Importante observar e analisar também as informações que são pedidas, né, nos panfletos aí nas atividades, para vocês encontrarem essas informações no panfleto, tanto na linguagem verbal como na não verbal. O que significa isso? Tanto nas imagens quanto na escrita, né? Porque um panfleto ele é composto de linguagem verbal e linguagem não verbal. Nesse panfleto especificamente, é um panfleto de uma tienda que se chama Encuentros Café. Aqui diz que eles servem desayunos, comidas, ensaladas, antojitos, postres e café. Se te antoja, encuéntrate com o verdadeiro sabor mexicano. Aí aqui fala o Wi-Fi é grátis, né? Aqui o Wi-Fi é grátis. E faz a propaganda aí do Facebook, Twitter e do Instagram desse lugar que se chama Encuentros Café. Para vocês responderem essa atividade, aí vocês devem saber que desayunos é café da manhã, são lanches matutinos, digamos assim. Comidas são as comidas mais pesadas de hora de almoço, né? Ensaladas são saladas. Antojitos tem explicação na listinha aí de vocês, que antojitos é uma comida especificamente mexicana. Postres são sobremesas e o café. Se antoja é se você tem vontade, se te chama atenção, se você gosta disso tudo. Eles fizeram um trocadilho aí com a comida antojitos com a palavra antojar, que é um verbo que significa isso de se isso te chama atenção, se você gosta disso, se você tem vontade de experimentar, coisa assim, está com vontade. Encontra-te com o verdadeiro sabor mexicano, então provavelmente é um restaurante de comida mexicana. E aí no finalzinho eles falam que oferecem Wi-Fi grátis. Então, as perguntas de la actividad 1. ¿Cómo se llama el lugar que se ve en el panfleto y que ofrece sin pagar nada? El nombre del lugar es Encuentros Café y ofrece Wi-Fi grátis. Actividad 2.
¿Es un lugar donde se puede encontrar qué tipo de comida? Justifica tu resposta. Então, aqui na própria imagem tem umas fotos, né? Linguagem não verbal que indica que tipo de comida você encontraria. Além disso, também está escrito que sirvem desayunos, comidas, ensaladas, antojitos e postres e café. Qual é a justificativa? Que há imágenes em el panfleto e também textos que indicam. Además, se entiende que tem comida mexicana. Dá para entender que eles têm comida mexicana também, porque está escrito que tem o verdadeiro sabor mexicano, ¿sí? En la próxima actividad, la actividad 3 y 4, es un otro panfleto de una propaganda sobre la transmisión del coronavirus, del COVID-19. Coronavirus es un nuevo virus que está causando enfermedades respiratorias. Los síntomas pueden incluir tos, estornudos, nariz que moquea, fiebre, escalofríos y dificultad al respirar. Para ayudar a protegerse y prevenir la transmisión del virus, sigue las recomendaciones de la doctora Rita. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. Evitar tener contacto con personas enfermas. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo al toser o estornudar. Evitar tocarse la cara. Quedarse en casa si está enfermo y descanse mucho. Consuma alimentos saludables y beba muchos líquidos. Para obtener más información, visite oceatrium.com novel coronavírus. Então, aqui é uma propaganda do Health Care Agency, que é em inglês, né? OC Public Libraries, tá bem pequenininha a letra. Então, a tradução. Ajude a prevenir a transmissão do coronavírus, que é o COVID-19. Coronavírus é um novo vírus que está causando doenças respiratórias. Os sintomas podem incluir tosse, espirro, nariz que escorre, febre, calafrios e dificuldade para respirar. Para ajudar a se proteger e prevenir a transmissão do vírus, siga as recomendações da doutora Rita. Lave as mãos com água e sabão com frequência. Evite ter contato com pessoas doentes. Cubra a boca e o nariz com o cotovelo ou um lenço ao tossir ou espirrar. Evite tocar o rosto. Fique em casa se estiver doente e descanse muito. Consuma alimentos saudáveis e beba muito líquido. Para obter mais informações, visite, aí tem o endereço, né, do site. Actividade 3. Según el panfleto abajo, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Resposta: estornudos, nariz que moquea, fiebre, escalafríos u dificultad al respirar. Actividad 4. Escriba 2 de las recomendaciones de doctora Rita para protegerse y prevenir la transmisión del virus. Escreva 2 recomendações da doutora Rita para se proteger e se prevenir de transmissão do vírus. Eu escolhi essas 2. Lavar-se as manos com água e jabón com frequência e evitar ter contato com pessoas enfermas. Existem 7 aí, vocês poderiam dessas 7 escolher 2. ¿Está bien? Chicos, espero que tengan aprendido la lección, las actividades, los verbos reflexivos y tengan comprendido también sobre lo que son los panfletos, ¿sí? Que ustedes tengan se salido bien en las tareas, en las actividades, que tengan aprendido bastante en estas clases que nosotros tuvimos a distancia, ¿no? Bueno, los espero en agosto si Dios quiera. Tengan un buen descanso, buenas vacaciones, aprovechen mucho, ¿sí? Y con relación a esas actividades de junio, si aún sigue con dudas, pueden llamarme en los grupos para más explicaciones, ¿está bien? No dejen de estudiar, chicos. Gracias a todos y bye bye.